dia! Iniciando nossa live, bom dia TikTok, bom dia Instagram. Vamos lá. Hoje o nosso assunto é muito sério. Eu vou trazer para você os 7 sinais do burnout. Muita gente tem ouvido falar de burnout, a mulher está à beira do burnout, as pessoas estão exaustas, estão cansadas, estão adoecendo, mas a maioria das pessoas não sabe nem qual é o sintoma. Então, como é que vai identificar se está entrando num processo de burnout ou não? Então, hoje eu quero trazer aspectos que você precisa começar a olhar para a tua vida, para o teu dia a dia, para o teu corpo principalmente, porque o nosso corpo ele fala, ele grita, né? Ele pede socorro, mas a gente não ouve. Então hoje eu vou trazer esses sintomas para que você preste bastante atenção e comece a identificar se você não está num processo inicial ou até a gente vai ver que são 3 estágios, né? Um estágio inicial, um estágio intermediário e um estágio grave, onde você tem que procurar uma ajuda médica mesmo, né? Antes que você paralise. Então vamos lá. Primeiro é você identificar, sabe? Acorda cansada, dorme e não descansa, chora do nada, esquece coisas óbvias, estoura com todo mundo, tem névoa mental e o teu dia a dia tá tão corrido, tão atribulado que você acha que isso é normal, né? E a gente sabe que isso não é normal. E o que é isso? É exatamente o teu corpo dando sinais que você precisa olhar. Ele está dizendo assim, olha, não tá tudo bem, tá acontecendo coisas muito pesadas aqui para mim, eu preciso que você olhe para mim. Então ele começa a dar sinais e você nem presta atenção. Então hoje eu vou trazer para você 7 sinais que mostram que você não está cansada, você está à beira de um processo muito mais sério, que é o burnout, que pode levar você a um colapso total. É muito sério, não é brincadeira, né? Eu sou a Luz Cavuzzo, eu sou terapeuta sistêmica, sou treinadora comportamental e cuido exclusivamente de mulheres, das questões emocionais, das questões sistêmicas, do comportamento dessa mulher, porque nós somos diferentes, nós funcionamos diferente. E dentro de um sistema, de um mundo que foi criado em cima do patriarcado, que são pessoas, que é um movimento exclusivamente masculino, muitas vezes a gente não consegue se adaptar ou dar o melhor da gente e a gente nem entende por quê. Então eu me especializo cada vez mais no universo feminino para que eu consiga conduzir você nos processos que vão tirar você desse automático e fazer com que você viva uma vida mais leve, mais conectada com você mesmo, né? Mudando essa visão de que a vida é assim mesmo e tá tudo bem, não. A gente merece mudar. E a gente só vai mudar quando a gente começar, quando a gente decidir agir e fazer diferente. Então vamos lá. O burnout, ele não é um cansaço normal. Não é simplesmente, tô cansada, tô ficando cansada, esquecida. Não é. Ele é um esgotamento sistêmico, é um esgotamento da tua mente, do teu corpo, da tua alma, de tudo. É um eu não aguento mais. Teu corpo não aguenta mais, tua mente não aguenta mais, tuas emoções não aguentam mais, né? Então, é o teu corpo gritando, olha, já deu, você já chegou no teu limite, se você não parar, eu vou parar você. Então eu quero trazer hoje esses 7 sintomas que são característicos do burnout para que você olhe para você e identifique se existem alguns desses sintomas, quantos, porque a quantidade desses sintomas que você está trazendo para o teu corpo, para a tua vida, vai identificar a urgência que você tem de parar, tá? Então vamos lá. O primeiro sinal é aquele cansaço, um cansaço que não para.
Você dorme, já acorda cansada. No fim de semana, você diz, no fim de semana eu descanso, você não consegue descansar. Quando eu tirar férias vai melhorar. Você tira férias e não resolve. Não é um cansaço corporal, é um cansaço existencial. É aquele cansaço que não termina nunca. É um peso que você carrega, sabe, entranhado em você. É muito, muito interno, sabe? É muito existencial mesmo. E o que é que acontece no teu corpo? O seu corpo, ele fica 24 horas por dia em hipervigilância, ou seja, ele está alerta o tempo todo. E ele ficou tanto tempo nesse movimento de ter que ficar alerta, de ter que fazer tudo, fazer muita coisa, que ele esqueceu como desliga. Então, mesmo dormindo, o teu corpo não desliga, o teu cérebro não desliga. Por isso que você tem essa sensação de estar cansada o tempo todo, independente do que você faça. E aí o que é que você faz? Toma mais café, força mais, acha que é só essa semana que vai passar, só que isso não passa. Porque é o teu cérebro que não consegue desligar. E a gente precisa que esse cérebro desligue quando a gente dorme, para que haja uma regeneração, né, do corpo celular, mental, para que o nosso inconsciente se organize, para que você acorde com o teu mental pronto para enfrentar o dia, com o teu corpo pronto para enfrentar um novo dia. Para isso que existe o sono. E quando você está nesse... que tua mente, teu cérebro não sabe desligar, você vai entrando nessa combustão eterna, nessa exaustão eterna. Então vai anotando aí, se você está percebendo isso em você, anota aí, cansaço. O segundo sinal é a irritabilidade. Sabe aquela explosão que você dá do nada? O filho pede uma coisa, você já grita. Alguém pede alguma coisa para você, você já tá sem paciência, né? Teu marido deixa a toalha em cima da cama, você dá um escândalo, parece que o mundo vai acabar. E aí depois, ou então acontece alguma coisa e você do nada começa a chorar, sabe? E se você for olhar para a situação, tirando a emoção, você vai olhar, pô, não é nada demais. Mas só que você tá tão exaurida que tudo é motivo para que você transborde, tudo é motivo para que seja a última gota, para que você não aguente mais. E aí o que acontece? E por que você reage desse jeito? Porque você tá emocionalmente vazia. A tua tolerância, a tua paciência, a tua empatia, ela não existe, ela tá zerada, sabe? É como se você tivesse completamente sem reservas. Então qualquer coisinha que acontece, que mexa com o teu emocional, ela é motivo para você explodir. E aí o que é que você faz quando acontece isso? Vem a nossa amiga que a gente falou ontem, a culpa. A culpa por ter sido grossa demais, a culpa por ter gritado com o filho, a culpa por ter perdido a paciência. E aí você começa a achar que o problema é você, é o teu caráter, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não sou uma pessoa boa. Só que não tem nada a ver com isso. É puro esgotamento emocional. Então, se você percebeu esse comportamento em você, escreve aí no teu caderninho. Explosões. O terceiro sinal é a névoa mental, sabe aquele esquecimento, mas não é o esquecimento esporádico que acontece com todas nós, de tentar fazer uma coisa, meu Deus, o que é que eu vim fazer? Isso esporádico não é isso, mas quando acontece 10, 15 vezes por dia, aquele esquecimento, ou então você está lendo alguma coisa e você tem que reler aquela coisa, aquela frase 3, 4, 5 vezes, porque você não está com a mínima atenção ali, você esquece compromissos que você marcou, você perde objetos, você não consegue tomar decisões simples. Então existe uma névoa mental mesmo, sabe? Que está lhe impedindo de agir funcionalmente.
E por que isso acontece? Porque o teu cérebro, ele está sobrecarregado. Lembra que você não conseguiu dormir e ele está em hipervigilância, em alerta? É como se você tivesse no computador 50 abas abertas ao mesmo tempo, processando ali preocupações, estresse, culpa, responsabilidade, e aí você não consegue funcionar normalmente, você não consegue ter clareza das suas ações, ter clareza do que você está fazendo. Então, qual é o resultado? Você começa a falhar. É mais do que esperado que isso aconteça. E aí você começa a se auto-julgar. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo comigo? Eu estou pirando, eu não dou mais conta de nada, eu não posso confiar em mim mesma. E aí isso vai te deixando cada vez mais ansiosa, e aí você retroalimenta esse ciclo. Então, se você percebe que você está com essa névoa mental, anota aí no teu caderninho, névoa. Vamos para o quarto sintoma do burnout. Hoje a gente está falando os 7 sintomas principais que você precisa ficar alerta para identificar se você está ou não entrando no processo de burnout. O quarto sinal é ou uma anestesia emocional, você não sente nada. Sabe quando você passa, a vida acontece, tá o mundo caindo atrás de você, tudo pegando fogo e você não sente nada. Você não sente alegria, você não sente tristeza, você não sente absolutamente nada. Tudo é cinza. Bom dia, meu amor. Tudo é cinza, sabe? Tudo tá naquela coisa ali, parece que você não tá nem existindo, né? Não tem nenhum tipo de emoção. Hoje eu tô falando, olha, nos 7 sinais de burnout, né? Porque a gente sabe, muitas vezes a gente ouve falar e não sabe nem identificar o que é que eu tô sentindo. Então, eu tô aqui no quarto sintoma, que é exatamente ou a anestesia emocional ou a hipersensibilidade, né? Na hipersensibilidade eu sinto intensamente absolutamente tudo que acontece comigo, né? Uma crítica me derruba, uma notícia ruim me paralisa, o meu cérebro presta atenção em tudo que está acontecendo ao redor e eu só foco no que é ruim, sabe? Então eu fico com aquela hipersensibilidade assim, eu acabo absorvendo tudo, absorvendo as dores do mundo inteiro. E por que isso acontece? Porque o mecanismo de defesa do teu cérebro, que te protege, que faz você identificar o que é que você deve prestar atenção, como é que você deve reagir, é como se ele tivesse desligado, né? Ou ele anestesia você para que você sobreviva, ou então ele fica em alerta máximo, né? E sente tudo ampliado, porque você tá ali hipersensível, sabe? Quando a gente tá, inclusive, no toque, que qualquer coisa incomoda, qualquer coisa sensibiliza você, e aí você começa a se julgar por estar funcionando desse jeito, né? Porque eu sou tão insensível, porque eu sou tão fraca, porque eu não tenho sentimento pelos meus filhos, porque eu não tenho sentimento pelo meu marido. Então você começa nesse julgamento, né, de como você tá vendo o mundo, da forma como você está enxergando o mundo, que você está percebendo. Exatamente, isso é neurociência pura. Você está percebendo que não está normal, que aquilo, né, não é o seu normal. Então você começa a se julgar. Mas você precisa entender que quando você está agindo nessa forma, você está no teu limite. Então, se você percebeu esse sintoma em você, anota aí, ou hipersensibilidade, ou eu estou me sentindo anestesiada. O quinto sinal são as dores físicas, é o que o teu corpo mostra, mas os exames não acusam nada. Então é aquela dor crônica, é aquela falta de ar, é a dor no estômago, é a dor nas costas, é a tensão muscular, é o aperto no peito. Você vai no médico, faz os exames, faz um eletrocardiograma, e não aponta nada. Por quê? Porque quando aquilo ali, aquele sintoma aconteceu, quando você sentiu aquilo ali, aquilo era uma reação emocional.
Não era porque você estava com um problema no, né, corporal, no corpo, no pulmão ou na cabeça, não. Eram simplesmente sintomas emocionais. É o teu corpo gritando: para, descansa, eu não aguento mais, eu estou no limite, sabe? É ele dando os alertas, porque o nosso corpo, ele alerta a gente, o nosso corpo, ele mostra a gente, né? E aí o que é que você faz? Ah, isso é frescura. Ai, vai passar. Aí vai, toma um remedinho para dor de cabeça, um remedinho para o estômago, para dor de estômago, e continua fingindo os sinais que o teu corpo está dando. Só que o que é que acontece? Se você começa a ignorar tanto esses sinais emocionais que o teu corpo está dando, você pode caminhar para uma doença autoimune, você pode ir para uma síndrome do intestino irritável, você pode desenvolver uma fibromialgia, uma hipertensão, problemas cardíacos reais. Aquilo te adoece tanto e você não olha, que você acaba desenvolvendo uma doença realmente física, até um câncer, uma coisa muito mais séria. Então, o nosso corpo, ele avisa a gente quando o mental não tá bem, quando o emocional não tá bem. Nós somos um sistema só, então eles se influenciam. A gente precisa ficar alerta aos sinais que o nosso corpo dá. Então anota aí, se você sentiu algum desses sintomas e você sabe que é emocional, anota aí: dores. O sexto sinal é a vontade do isolamento social. A tua bateria social, ela tá tão baixa que você não quer ver ninguém, você não quer atender telefone, você só quer ficar sozinha, sabe, dentro da tua bolha. E não é porque você tá descansando, porque você quer descansar, não. É porque você tá tão esgotada, tão sem energia, que você não tem nem que só o fato de conversar, de sorrir, de interagir, só o fato de pensar em gastar energia com isso, você já, sabe, se derruba cada vez mais. Então, isso acontece porque você está realmente sem energia, você está esgotada socialmente, você está com o teu nível de interação social zerada. E aí, quando a gente entra para os traços de personalidade, se você é uma pessoa extrovertida que precisa estar em grupo com pessoas para se alimentar, você adoece mais ainda, sabe? Os introspectivos, as pessoas que têm o traço mais introspectivo, eles gostam desse isolamento. Mas as pessoas extrovertidas, elas precisam estar com outras pessoas para se alimentar, né? Para se alimentar emocionalmente, para a criatividade. E se você está à beira do burnout e você é extrovertida, aquilo ali, aquela falta de energia para estar em sociedade, vai adoecer muito mais você. Inclusive, ela pode levar você para um quadro de depressão profunda, sabe? É muito sério, porque você começa a se culpar. Bom dia, Nayara, tudo bom, meu amor? Você começa a se culpar porque eu não sou uma boa amiga, eu não sou uma boa esposa, porque eu não estou com as pessoas, porque eu estou me tornando antissocial, eu estou me tornando egoísta. E na verdade não é isso. Você está em sobrevivência, você está se protegendo ali, porque você não tem mais energia, você chegou ao teu limite. Então, se você está identificando isso em você, essa necessidade de ficar muito fechada, e presta atenção, não é uma fechada para descansar, porque você não consegue descansar. É um fechamento depressivo mesmo, assim, que você sente que está ali porque o teu corpo te paralisou, né? Você não tem nem energia para sair disso. Então, se você percebe esse comportamento em você, escreve aí: isolamento. E o último sinal do burnout que você precisa ficar atenta é os pensamentos de desaparecer. Eu queria dormir e não acordar mais. Eu queria dormir, eu queria viajar e ir para um lugar completamente diferente, onde ninguém me conhece, onde
eu não preciso fazer nada do que eu faço aqui, onde eu não preciso ter nenhuma responsabilidade do que eu tenho hoje em dia, sabe? Eu queria entrar num carro e dirigir para bem longe e não voltar nunca mais. Esses pensamentos que a gente começa a ter de fuga, de desistência, sabe? Eu acho que queria dormir e não acordar nunca mais. Então, isso é praticamente o último aviso que o teu cérebro está dando que ele vai entrar num colapso total. Sabe? É tipo assim, ó, acabou, não dá mais, chega, eu quero desaparecer. Então, se você está nesse grau de sentimento, você tem que ir procurar uma ajuda médica urgente. Porque não é que você queira, não é pensamento suicida, não é que você quer morrer, é diferente. Você quer acabar com aquilo que você está sentindo, você quer acabar com aquela dor, você quer acabar com aquele alívio e você não sabe como. Então, se você está se sentindo assim, você não pode esperar para amanhã, você tem que hoje ir procurar uma ajuda médica. E não uma amiga para conversar, não é nada disso não. Se você chegou nesse estágio de querer sumir, de querer desaparecer, sabe, de não aguentar mais, você precisa procurar realmente um psiquiatra, um psicólogo que vá começar a fazer um tratamento com você para que você rompa completamente com essa situação. Então, se você se identificou nesse último sinal, procure ajuda profissional imediatamente. Imediatamente. Esse não tem como você reverter sozinha. Se você já chegou a esse estágio, você realmente está num estado de emergência, tá? Então, de todos esses sinais que eu indiquei para você, se você identificou um ou dois sinais desses que eu trouxe para você, você está num estágio inicial de burnout. Então você você consegue reverter isso rapidamente fazendo algumas ações pontuais. Se você identificou 3 ou 4 sinais desses que eu trouxe para você, você está num estágio de burnout intermediário. Então você precisa de uma atenção urgente, você precisa de método, você precisa de um olhar profissional, você precisa começar a mudar a forma como você vive, a forma como você reage, a forma como você leva a tua vida. E se você identificou 5 ou mais sinais, 5 até 7, de todos os 7 que eu falei, você está num estágio de burnout muito avançado e você precisa parar. Agora é emergencial que você tome uma atitude na tua vida. Exatamente, Renata. Hoje eu estou trazendo esses 7 sinais que a gente precisa ficar alerta sobre o burnout. Muitas vezes a gente ouve falar, está se falando muito nisso, mas as pessoas não sabem nem quais são os sinais que elas precisam ficar alertas para identificar se estão entrando num processo de burnout ou não. E são esses sinais que eu estou trazendo. Então preste muita atenção. O burnout ele não acontece do dia para a noite. Ele vem progredindo e esses sinais eles vão cada vez mais aumentando dentro de você. Então quanto mais cedo você identificar esse padrão, quanto mais cedo você identificar esses sinais dentro de você, mais fácil é de você reverter esse quadro, né? Mais fácil de você conseguir voltar para o teu eixo, voltar para o teu equilíbrio, né? Então, quando você está nesse estágio 1, que você apresenta poucos sinais, 1, 2 sinais, você está só num estágio de exaustão crônica, ou seja, você está sempre cansada, se sentindo sempre cansada, mas você ainda está funcional, você ainda consegue trabalhar, você ainda tem discernimento, você está ali, eu só preciso de férias, vai passar. Então, se você manter o mesmo ritmo, você vai passar para um estágio 2.
Mas se você realmente perceber aquilo ali, diz, cara, esse cansaço não passa, não consigo desligar, eu estou esquecendo muita coisa. Se você identificou esses sinais e você está nesse estágio inicial e você tomar uma atitude logo, você consegue reverter esse burnout e não evoluir. Mas se você não fizer nada de diferente do que você faz, você vai passar para um estágio intermediário que é mais grave, e aí você vai precisar realmente de ajuda profissional para te ajudar a sair disso, tá? Se você ignorar, você vai evoluir para o estágio 2. E quando você ainda está nesse estágio 1, você ainda consegue reverter com mudança de rotinas, com reestruturação de padrões, né? Então, em mais ou menos 8 semanas, de 4 a 8 semanas, se você mudar a tua rotina, a forma como você age, se você tiver um padrão de mudança de rotina, você consegue reverter isso aqui, tá? Se você está nesse estágio 2, onde a gente tem aí de 3 a 4 sinais desses que eu trouxe para você, você já está funcionando no automático. É o que a gente chama de um desengajamento emocional. Ou seja, você não está no controle das suas ações, você está só sobrevivendo, né? Então, você faz tudo mecanicamente, você não sente prazer, você não sente conexão, você começa a viver naquele pensamento pessimista, tudo dá errado mesmo, é assim mesmo, tem que ser desse jeito, de que adianta eu tentar se tudo continua do mesmo jeito. Então, o que acontece é que quando você está nesse desengajamento emocional, você meio que desliga o teu mecanismo de sobrevivência, né? Você desconecta das tuas emoções, do nosso sistema de alerta, simplesmente para sobreviver, né? Então você precisa ficar atenta, porque o que aconteceu é que teu cérebro ali desligou aquilo ali para que você aguente. Ele tirou tuas emoções, ele tirou o teu pensamento crítico, ele tirou aquilo ali, deixou você anestesiada para que você siga ali. E esse estágio, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, porque você está ali no limiar de uma paralisação completa, mas ao mesmo tempo você está fingindo que nada existe, que nada acontece, sabe? Eu me acostumei a viver mal, eu me acostumei a viver doente, eu me acostumei a viver anestesiada, né? Então, você precisa ficar... O nosso normal não é viver anestesiado, o nosso total não é achar que o ruim é normal. O nosso normal é ter oscilações emocionais, né? Nada extremo, porque os extremos não são saudáveis, mas eu tenho emoções, eu tenho vontades, eu tenho alegria, né? Eu tenho tristeza. Esse é um ser humano funcional que está ali vivendo. Mas se eu estou ou num extremo de estresse, de raiva, de medo, de choro, ou se eu estou completamente anestesiada, isso não é normal. Isso é um sinal muito gritante de alerta, né? Mas se você ainda está nesse estágio 2, a gente consegue reestruturar, uma intervenção estruturada, como a mentoria Reestruture, que eu criei, onde a gente vai abordar toda a questão sistêmica, toda a questão comportamental, toda a questão cognitiva, e aí sim, com método, com reestruturação, você consegue sair ainda desse topor, né? Desse lugar que a tua mente, o teu corpo, o teu cérebro te colocaram para você sobreviver. Então, com esse método estruturado, a gente consegue, de 8 a 12 semanas, começar a voltar a funcionar de forma potente, né? De forma funcional. E é isso que eu vou trazer na mentoria Reestruture. Vão ser exatamente 12 semanas, 4 meses juntas para reestruturar esse teu sistema, reestruturar essa tua forma de agir para a vida, se conhecer, como é que eu funciono melhor, me desconectar das questões sistêmicas que estão me segurando. Então é toda uma reestruturação que eu criei na mentoria Reestruture. E quando a gente falar do estágio 3 agora se você se percebeu de 5 a 7 sintomas desses que eu trouxe do burnout, você não consegue mais funcionar. Você está em colapso total, você está completamente disfuncional. Então você precisa
de ajuda médica. Nesse caso, inclusive, nem só o meu trabalho sozinho, ele não vai dar conta de tirar você do burnout. Precisa ser uma abordagem multidisciplinar, você precisa estar com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento, né, de psicólogo, com um acompanhamento dessa reestruturação de vida, porque não basta também você só identificar. Você vai precisar mudar a tua forma, você precisa se curar ali com o psiquiatra, tomar a medicação, entender, mas você precisa reestruturar a forma de levar a tua vida, porque o que te levou ao colapso total foi justamente essa forma de agir. Então isso também precisa ser mudado. Você primeiro vai ali cuidar, né, se cuidar, mas depois você precisa sim dessa reestruturação, né? E não é melhorar a rotina, é aprender a viver, é aprender a reagir, é reaprender a viver, sabe? Então, o teu corpo te paralisa para você reaprender a viver. Então, quando você chega nesse estágio, você precisa mudar completamente a tua forma de vida. Inclusive nesse estágio em que as mulheres deixam seus trabalhos, começam a pensar numa transição de carreira, porque viram que aquela forma de vida já não funciona mais. Então você vai precisar de um apoio, de uma reestruturação, de alguém que guie você e que leve você para essa nova forma de viver, de se entender, de se conhecer, né? de entender quem é você, né? Então, você quer saber por que você chegou a esse burnout? Se a gente for olhar pro lado da tua personalidade, por isso que é tão importante a gente entender como a gente funciona, nosso comportamento, a nossa personalidade. Porque, por exemplo, eu já falei disso nas lives anteriores. Se você tem uma alta conscienciosidade muito grande, o que é a conscienciosidade, esse traço de personalidade? É aquele que são pessoas muito comprometidas com tudo, muito responsáveis, que não para enquanto não terminar tudo que precisa terminar, só que nunca vai ter fim. O problema é esse. Então são pessoas que quando tem uma conscienciosidade muito alta, ela não sabe colocar limite até nessa avidez dela de competência, de fazer tudo, de comprometimento, na verdade, né? Se une essa alta conscienciosidade com alto neuroticismo, que é o traço que faz com que você viva eternamente preocupado, eternamente alerta, eu não consigo desligar, eu estou sempre pensando no que pode acontecer de pior. Se eu uno uma alta conscienciosidade com alto neuroticismo e eu estou ali alerta ao máximo, exigindo além de mim, ainda mais se junta uma alta amabilidade junto, que é aquele traço onde eu não consigo colocar limites, eu não consigo dizer não, aí você tá lascada completamente. Então, como também é essencial eu entender qual é a minha composição de personalidade, de comportamento, porque através desse conhecimento eu consigo planejar uma nova forma de existir no mundo, mais alinhada com quem eu sou, com quem o meu comportamento age, como ele age, porque a nossa personalidade, ela vem com a gente e o nosso corpo, inclusive, ele é preparado para agir daquela maneira, com aquele combo de traços de personalidade. Então, se eu entendo qual foi o pacote que eu vim e como esse pacote funciona melhor, eu transformo a minha vida numa vida muito mais funcional. Porque eu paro de querer andar contra a maré, eu paro de querer funcionar de uma maneira que o meu corpo e a minha personalidade e o meu cérebro não estão prontos para funcionar. Entende como isso é essencial na vida da pessoa? E por isso que eu trouxe isso para o meu trabalho, né? Eu entendi que unindo a terapia sistêmica, onde a gente vai entender também o porquê eu ajo diante de determinadas situações ou emoções,
por conta de tudo que eu vivi, de quando eu era criança, de como eu fui formada, dos meus pais, do que eu trago da minha ancestralidade. Quando eu uno essas duas coisas, identifico as crenças que eu criei a partir de todo essa forma de como eu fui formada e quais são as crenças que para mim são verdadeiras, quais são as que fazem sentido, quais são as que não fazem sentido. Eu começo a identificar verdadeiramente ali a minha vida, quem eu sou, o que aconteceu, o que é que isso está gerando hoje, isso está me fazendo bem, isso está me fazendo mal. Então, quando eu tenho toda essa visão global de mim, de quem eu sou, de como eu me formei, a gente consegue reestruturar mesmo o ser, a pessoa, e você começar a viver de forma mais leve, sabe? De forma mais funcional. Então, trazendo para você uma ação imediata, se você identificou já alguns padrões desses que eu trouxe para você, eu vou te dar alguns direcionamentos básicos que já vão ajudar levemente a você começar a agir de forma diferente. Então, se você está ali naquele estágio 1, se você está ali no começo, então você pode fazer nas próximas 24 horas 3 ações. Cancela um compromisso, uma coisa que não é essencial da tua agenda. Simplesmente cancela, né? Dá um tempo. Dorme 1 hora a mais, nem que seja um cochilo, sabe? Vai tentando, vai mostrando para o teu corpo que você se permite esse a mais, esse descanso a mais. E diz um não para alguma coisa que alguém te pediu. Experimenta dizer um não. Então, só essas 3 ações mínimas que você pode fazer, se você só identificou 1 ou 2 sinais desses que eu trouxe para você, já vão te dar um alívio, mas você tem que fazer, faz nas próximas 24 horas, pelo menos essas coisas que eu te falei. Se você está no estágio 2, você precisa tomar ações um pouco mais profundas. Então, se você está no estágio 2, você precisa procurar um terapeuta, você precisa procurar uma ajuda profissional, pode me procurar. Você precisa realmente, não deixa para depois. Você lembra que esse estágio 2 é o estágio do limiar, onde você está à beira de uma paralisação total, sabe? Conversa com alguma pessoa, divide o que você está sentindo, não guarda aquilo ali só para você. Identifica pelo menos 3 coisas que você pode delegar, que você pode parar de fazer, que você pode cancelar. Você precisa diminuir esse ritmo de vida verdadeiramente para que o teu corpo tenha espaço para funcionar, né? Para tentar voltar a essa regulação. Mas saiba que nesse estágio você não consegue fazer isso sozinha. Você precisa de uma ajuda profissional, você precisa de uma ajuda estruturada que vá montar com você realmente um programa para sair daquilo ali. Você tem um entendimento do que vai efetivamente tirar você daquele lugar, tá? Mas se você se percebeu no estágio 3, imediatamente você precisa procurar uma ajuda médica urgente, um psiquiatra, um psicólogo. Pede ajuda para alguém, pede um apoio. Não fecha os olhos para isso. Se precisar, pede um atestado médico, vá se cuidar. Se você se identificou no estágio 3, vá se cuidar. Isso não é frescura, isso é emergência médica. O burnout não é brincadeira, a sua vida está em risco. A gente não pode brincar com isso, não é frescura, não é sensibilidade demais, é adoecimento emocional, mental e físico. Então, procure um médico urgentemente se você se viu em pelo menos 5, 6 ou 7 sintomas desses que eu apresentei para você, tá? Então, independente do estágio que você tá,
Você pode fazer algumas coisas que já vão começar a mostrar para o teu cérebro que você está saindo desse lugar que você está, que está te adoecendo. Então tem uma coisa que é maravilhosa de fazer, que vai ser muito difícil de você começar a fazer, mas é muito necessário. Começa a fazer uns 5 minutos de nada. Pega teu celular, bota um time de 5 minutos, afasta o celular e fica sem fazer nada. Não olha o celular, não fala com ninguém, deita, não mexe no celular, não planeja, não resolve. É 5 minutos de nada. Primeiro o teu cérebro vai gritar, sabe? Vai gritar, vai odiar, vai dizer que você tem milhões de coisas para fazer, que você não pode ficar ali, mas respira e persiste. Só são 5 minutos. Se você começa a fazer esse movimento, você está ensinando para o teu sistema nervoso que é seguro parar, que nada vai acontecer de mais grave se você parar 5 minutos. É uma reeducação para o teu sistema nervoso que esqueceu como é descansar, que desligou como é descansar, para que você vá ensinando o teu cérebro que você sim pode parar e que é seguro parar. Isso é neurociência pura, isso é ciência. Então, começa a fazer esse movimento. Só isso aqui, você começar a fazer isso diariamente, isso já vai dar um pouco mais de clareza, sabe? Um pouco mais são ações emergenciais para te tirar só daquela situação quase que inevitável, né? Mas essas pequenas ações que eu trouxe para você, esses pequenos exercícios, movimentos, eles não vão tirar você dessa situação. Você precisa realmente de uma ajuda profissional, você precisa decidir, você precisa de uma reestruturação profunda de quem você é, né? E para isso precisa ter método, precisa de um tempo, precisa de suporte, sabe? Então é isso que eu criei na mentoria Reestruture, é justamente estar com você durante esses 120 dias, durante esses 4 meses, para que você consiga reestruturar essa forma de existir no mundo. Só que não é uma reestruturação qualquer, é uma reestruturação alinhada com a sua configuração de ser, alinhada a quem você é em essência. E essa é a melhor reestruturação, porque você não está indo contra quem você é, você não está querendo construir uma coisa nova, uma personalidade nova, uma pessoa nova, não. Você só está se voltando para o teu molde, sabe? Você nasceu com um molde específico. E você adoece quando você quer vestir, colocar em cima de você um molde que não é teu, aquilo não te cabe. Então aquilo ali faz com que você fique incomodada, que você adoeça, sabe? Então a reestruturação é mostrar a você qual a forma do seu molde e como você se encaixa dentro dele, de forma que a tua vida vire uma vida completamente diferente. Muito mais leve, muito mais potente, muito mais alinhada. Alinhada com a experiência que você veio viver. Então, o convite que eu faço para você hoje, no dia 20 de novembro, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma masterclass gratuita, chamada Reestruture, onde eu vou explicar detalhadamente tudo isso que eu falei, né, sobre você. Eu vou explicar todo esse processo, eu vou explicar como você pode construir dentro de você, como vai funcionar. E junto nesse dia eu vou estar lançando a Black da Cura Acelerada, onde eu vou trazer, além do lançamento da mentoria, outros bônus assim incríveis, onde você vai passar comigo um ano inteiro de acompanhamento, de olhar, de mudança comportamental, num valor
ridiculamente ridículo comparado com tudo que você vai ter junto comigo durante esse ano, mas eu só vou falar disso lá na live ao vivo no dia 20 de novembro às 20 horas. Então o link tá aqui na minha bio do Instagram, vai lá, se inscreve, entra no grupo e no dia 20 você começa a entender como construir uma nova vida. Exatamente, Nayara, suporte é tudo. A gente não consegue fazer uma mudança tão substancial na nossa vida sozinhos. A gente precisa de uma pessoa que oriente a gente, que guie a gente, que inclusive já tenha passado por isso. Porque quando a gente passa por isso e a gente entende todo o processo e a gente saiu desse processo e a gente sabe como criar uma vida diferente, uma vida mais extraordinária, isso muda completamente o jogo, tá? Então, assiste, preste atenção nesses sintomas, se observa e não deixa de olhar, não fecha os olhos para isso. Burnout é uma doença mental, emocional, corporal muito séria e que pode, inclusive, paralisar você completamente. Então, não deixa chegar num estágio. Você tem como parar antes e reestruturar a tua vida e começar a viver uma vida muito mais funcional e saudável e potente, né? E alegre, leve e feliz, que é isso que a gente merece, tá bom? Amanhã eu estarei aqui de novo às 8h30 da manhã, trazendo mais um assunto que vai girar uma chavinha aí dentro da tua cabeça. Beijo, obrigada por ter ficado, até amanhã, beijo.